Olha, gente, eu já peço desculpas caso a chuva esteja fazendo um barulho muito alto. Oi, tudo bem? Meu nome é Ander Haru, esse aqui é o meu Instagram, se você quiser me segue lá. E nesse vídeo eu vou falar sobre a síndrome de Stickler. Eu vou fazer esse vídeo da forma mais simples possível, sempre tentando explicar os termos, porque alguns deles são muito específicos e técnicos, então, para que todo mundo consiga entender. A síndrome de Stickler é uma doença rara que afeta entre 1 a 9 pessoas a cada 100 mil pessoas. Foi Gunnar Stickler, um pediatra alemão, que descreveu um distúrbio genético no colágeno. Essa doença, primeiramente, recebeu o nome de antro-oftalmopatia progressiva hereditária, mas agora ela é conhecida como síndrome de Stickler. É uma doença hereditária autossômica dominante, ou seja, ela é passada de pais para filhos. E ela só precisa que um dos pais tenha o gene para que a doença seja passada. No caso da Stickler, a chance dos filhos terem a doença é de 50%, tanto em homens quanto em mulheres. Mas alguns estudos indicam que em homens a doença pode ser mais agravante. Essa doença afeta um dos genes que controlam a síntese do colágeno, que é uma parte muito importante do tecido conjuntivo, porque é ele quem suporta a estrutura interna do corpo. Portanto, existem 4 variantes da síndrome, dependendo em qual gene ocorre a mutação. A síndrome de Stickler tipo 1 é a mais comum de todas. Ela corresponde a cerca de 75% dos casos. O tipo 3 é a forma não ocular da doença, ou seja, que não tem problemas oculares. E o tipo 4 é o mais raro de todos. Como eu disse antes, ela é uma doença progressiva, ou seja, ela pode piorar com o tempo e outros sintomas podem aparecer também. Mas esses sintomas que vão se manifestar são bem variados de pessoa para pessoa, mesmo dentro de uma mesma família. Por conta da síndrome podem aparecer problemas de visão, audição, malformações faciais, como fenda palatina, problemas nas articulações e, em alguns casos mais raros, problemas cardíacos. As pessoas com Stickler podem ter algumas características faciais específicas da síndrome, como por exemplo, olhos proeminentes, que é quando o olho é meio saltado, nariz pequeno, uma depressão no dorso do nariz e também uma face plana. Bom, agora eu vou falar sobre quais problemas podem afetar a audição, a visão e a articulação, nessa ordem, porque esses são os sintomas mais comuns da síndrome. Então, o primeiro tópico, a audição. Existem 2 tipos de problemas auditivos que podem ter a ver com a síndrome de Stickler. A perda auditiva conjuntiva, que é causada pelo acúmulo de cera. Esse problema se resolve com tratamento. E a perda auditiva neurosensorial, que é a mais comum na síndrome. Ela é definida por uma degeneração nas células do ouvido interno, impedindo que os sinais nervosos sejam enviados para o cérebro e dessa forma impedindo que as informações sejam processadas e a gente consiga escutar. Esses danos são irreversíveis. A perda auditiva no paciente com Stickler é progressiva, ou seja, ela pode piorar com o tempo, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Em alguns casos, os médicos indicam o uso de aparelhos auditivos de amplificação sonora, mas sabe-se que a adaptação com esses aparelhos é muito difícil. E também não é garantido que mesmo usando o aparelho a pessoa vai escutar 100%. Segundo tópico, a visão. Os problemas mais frequentes nas pessoas com Stickler são alta miopia desde a infância, catarata precoce, descolamento de retina, afinamento da córnea, glaucoma e hipertensão ocular. A retina, que é a parte onde as imagens são projetadas e, portanto, garante a visão, costuma ser mais fraca nas pessoas que têm síndrome de Stickler, o que aumenta as chances de um descolamento de retina, que é um problema de emergência que tem que ser tratado o mais rápido possível. A catarata é muito comum nas pessoas com síndrome de Stickler, podendo ser causada por uma mera manifestação da síndrome ou por conta da alta miopia que a síndrome traz. Esse problema pode ser resolvido com uma cirurgia, mas essa cirurgia para catarata aumenta a chance de descolamento de retina no futuro. Terceiro tópico, as articulações. Os sintomas são bem variados e costumam começar logo na infância. Alguns problemas incluem o desenvolvimento anormal das superfícies articulares, que são as cartilagens que ficam entre os ossos, degeneração articular prematura e hiperflexibilidade articular. Essa flexibilidade
costuma diminuir e até sumir com o avançar da idade, sendo então substituída por uma degeneração articular progressiva de gravidade variada, como a osteoartrite prematura, que é uma degeneração das cartilagens. Os lugares mais afetados são cotovelos, pulsos, quadris, joelhos e tornozelos. Lembrando que nessa síndrome, os sintomas e a gravidade deles podem variar muito de pessoa para pessoa. Então o tratamento tem que ser adaptado para cada um. Nesse vídeo eu falei sobre o básico da síndrome e os sintomas que ela traz. O que eu posso fazer depois, se vocês quiserem, é falar mais a fundo sobre cada tipo de problema. Eu até pensei em fazer um vídeo falando sobre aparelhos auditivos. Se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários para eu saber. Ou me avisa lá pelo Instagram. Para fazer o roteiro desse vídeo, eu obviamente tive que fazer muitas pesquisas. E boa parte das informações eu tirei de um perfil chamado Vivo Connie Stickler. Ela é do México e fala sobre a importância da visibilidade de pessoas com síndrome de Stickler e de outros problemas oculares. Os posts dela são muito bons, então eu super recomendo que vocês vão lá dar uma olhada, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, nós estamos conversando sobre uma possibilidade de gravarmos juntos um vídeo falando sobre as nossas experiências de vida vivendo com síndrome de Stickler. Então fiquem ligados, que esse vídeo pode sair. Eu usei alguns outros artigos e sites para completar a minha pesquisa e eu vou deixar eles aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí embaixo. Se inscreve no canal para acompanhar essa minha jornada no YouTube. E se você quiser receber notificação dos próximos vídeos que eu postar, ativa o sininho que tem aqui embaixo. Bom, é isso. Tchau. Falei certo. Tchum, tchum, tchum. É isso.